Muito bem, pessoal, está começando mais um episódio Juventude Sem Fronteiras, está no ar. Arte, cultura, engajamento social, diretamente para vocês. Hoje temos uma entrevista super bacana com o Luiz Fernando, grande professor de música, grande músico, instrumentista, vai partilhar aqui com a gente um pouco do seu legado, do seu aprendizado aí, desse universo da música, das cordas. Então fica ligado, vamos junto nessa? É isso aí, Juventude Sem Fronteiras está no ar. Arte, cultura, engajamento social. Olá pessoal, bom, para quem não me conhece, meu nome é Luiz Fernando, sou professor de violão, professor de música, ensino os instrumentos de corda, dedilhada, e hoje eu vim falar aqui para vocês um pouquinho sobre a minha história, como eu comecei na música, como que eu comecei a dar aula, enfim, espero que vocês curtam um pouquinho aí sobre essa minha trajetória. Bom, tudo começou quando eu tinha 7 anos de idade e eu não vim de uma família musical. O meu pai ele gostava de música, mas o sonho dele era que os filhos aprendessem a tocar um instrumento, e que esse instrumento fosse o violão. Então, por esse sonho dele, ele comprou um violão para mim na época, e não fiz aula, na época nós não tínhamos assim recursos para fazer aula, tudo era mais difícil, antes para você achar um professor e se dedicar aos estudos. Não era tão simples como hoje. Hoje você vai na internet, você consegue baixar a cifra da música que você quer, tudo ali prontinho, Antes não existia tanta essa parte de tecnologia tão fácil como tem hoje. Então, com 7 anos ele comprou um violão e ele tinha um amigo que tocava, E esse amigo dele deu as primeiras instruções para mim, para que eu pudesse estar aprendendo a ler a cifra, a interpretar a cifra no caderno, a cifra ali na folha, e passar do papel para o violão, para o instrumento. Então ele explicou como que funcionava, a logística de tudo, como que eu colocava o dedo. Vamos dizer que foi uma única aula, e a partir disso, daquela explicação dele, eu fui desenvolvendo, através de revistinhas que meu pai comprava para mim, daquelas revistinhas de banca, para que fosse desenvolvendo a parte musical também. Bom, passado algum tempo, depois que eu já tinha aprendido a tocar o violão, veio a orquestra municipal para a nossa cidade, e do meu grande amigo, maestro Rubens, eu posso chamar de amigo, que é um amigo mesmo, pessoal, vou na casa dele, e não sei se esse vídeo vai chegar aí para você, mas se você estiver assistindo isso, saiba que você foi uma pessoa a qual eu tenho um carinho muito especial, porque foi você que me ensinou a parte de música, tá? E entrei na orquestra, para tocar, a princípio, contrabaixo, porque não tinha violão, violão já era um instrumento que eu tocava, assim, não tocava aquelas coisas, porque como eu disse, eu não tive aula, mas daí eu queria um instrumento que fosse mais próximo, Até o maestro, ele queria que eu pegasse instrumentos de sopro, que eram os instrumentos mais, vamos dizer assim, convencionais de orquestra,
mas como eu queria um instrumento de corda, aí ele falou assim, então vamos pegar o baixo elétrico. Aí eu falei, baixo elétrico? Eu me lembro que eu era criança, ainda moleque, quando eu peguei o baixo dava quase 2 de mim, né? Muito grande, mas falei, vamos tentar. Aí, devido ao pouco conhecimento que eu já tinha no violão na época, foi até fácil de aprender o contrabaixo. Aí ele também me ensinou a ler partitura, né? Fiquei tocando aí por vários anos na orquestra, a gente fez várias apresentações por vários lugares do estado, né? E aí depois, com 17 anos de idade, eu comecei a dar aulas, né? Aulas de violão. E aí, conforme foi passando o tempo, eu senti necessidade de aprimorar um pouco mais os meus estudos para eu poder até dar uma aula melhor. Aí eu fui investir com os meus estudos, né? Na minha área mesmo, né? Bom, agora eu vou estar demonstrando aqui um pouquinho sobre cada instrumento, né? Eu vou estar começando com o violão, vou tocar um pouco da guitarra, vou tocar também aqui o contrabaixo, só que eu vou usar uma proposta diferente, que é o looping. O looping, para quem não sabe, é você gravar uma faixa, uma voz de um instrumento, ou mesmo a voz, e ir gravando camadas em cima, com outros instrumentos ou com outra voz em cima, né? Então, para isso eu vou estar utilizando esses instrumentos que eu mencionei. Também vou estar aqui convidando depois meu amigo Samuel, que vai estar fazendo a participação aqui com a flauta, ok? Então a música que a gente escolheu é a música Asa Branca. A primeira parte, que é o violão, a gente vai para o segundo instrumento, que é o contrabaixo. Aqui meu amigo Samuel. O cara é um homem banda. Agora, pessoal, vai ser a flauta, a melodia e os improvisos aqui de guitarra. Vamos lá. Mais uma vez ainda.
Com 18 anos eu comecei a dar aulas no Projeto Guri, né, em 2006. E aí o Projeto Guri, como é, né, até hoje, um projeto que é aula coletiva, né, eu não sabia como dar aula coletiva. Eu dava aula para um aluno só de cada vez. E aí quando eu tive que pegar 20 alunos ao mesmo tempo na sala, eu fiquei perdido, como qualquer um ficaria, né? E aí eu falei, como que eu vou fazer? Aí eu fui procurar recursos, né? No ano de 2010, eu dei entrada na minha primeira faculdade, que foi de bacharel em violão, lá na USC em Bauru. Eu tive vários professores, né? Cada matéria tinha o seu professor, eu sou grato a todos eles, mas em especial ao meu grande amigo também, Cláudio Corradi, que foi o professor que me acompanhou na matéria de violão. Então esse professor, ele sempre esteve presente desde o primeiro semestre até o último semestre, né? A partir daí eu comecei a aprender as técnicas de violão clássico, como aplicá-las, né? Como colocar aquilo dentro do instrumento, coisas que eu nunca imaginava, né? Porque como eu disse antes, até então meu contato com a música com o violão foi aprendendo sozinho. Eu fui ter aula mesmo de orquestra, para aprender partitura, mas para desenvolver outro instrumento, que era o contrabaixo. Mas o violão não. E aí, com a faculdade, isso foi assim um up para mim, na parte instrumental, porque me fez desenvolver muito. Só que ainda não era tudo que eu precisava. Isso me ajudou muito durante um longo tempo e ajuda até hoje, com as aulas no instrumento.
Em 2012, eu comecei a dar aulas em Paranapanema, e lá eles têm a matéria de educação musical inserida na grade escolar deles, né? Como se fosse uma outra matéria de educação física, qualquer outra matéria. Lá eles têm a educação musical. E com essas aulas, eu precisava também de uma outra faculdade que era de licenciatura em música, e não mais o bacharel. O bacharel ele me serviu muito até um determinado tempo, né? Serve até hoje na questão instrumental, mas para trabalhar com educação musical eu precisava de uma licenciatura. Então eu dei entrada na minha segunda faculdade, licenciatura musical, pela Unimes, e estou aí até hoje dando aula lá em Paranapanema, muito feliz, né? Também foi uma conquista assim enorme para mim, pois isso só vem agregar, né? E durante todo esse tempo eu também comecei, toquei com vários músicos, vamos dizer assim, músicos de banda sertaneja, que eu fiz um longo tempo na minha vida, tocando sertanejo aqui nas bandas da cidade, da região. E depois eu comecei a tocar em casamentos também, e alguns trabalhos assim por fora. Bom, então agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre qual é a importância da música, né, na minha vida, e o que eu penso em relação à música também na sociedade, em meio aí no que a gente vive, né? Bom, primeiro, para mim a música, ela desde o início, né, desde criança, ela foi assim algo transformador na minha vida, pois através da música eu cresci assim, vivendo num ambiente sadio, vamos dizer assim. Não tive nunca contato com coisas que venham a prejudicar, né, como droga, bebida, essas coisas. Eu sempre vivi longe disso, e eu tenho um atributo em relação a isso, que é com a música, né, com a ajuda da música. Então eu acho que a música ela tem esse poder, né, principalmente no mundo hoje que a gente vive, que é difícil, né, na sociedade, né, questões como droga, questões como, enfim, tanta coisa ruim que a gente ouve por aí, e a música ela tem esse poder de moldar, né, a cabeça das pessoas, né. Eu acho que a música ela tem um cunho assim também muito social, como a gente trabalha no projeto, né. No projeto Guri a gente tem a missão, né, de ensinar música, né, mas também a missão de resgatar a criança, resgatar o adolescente, né, das ruas, vamos dizer assim, da droga, prostituição e tantas outras coisas que a gente ouve aí de ruim, né. E a música, como eu já disse, ela tem esse poder, e eu acredito que a música, acima de tudo, ela é um dom celestial, né. Foi Deus quem trouxe aqui. E na minha visão de música, de músico, perdão, eu
acredito que não exista pessoas assim que não gostam de música, né? Pode ter aquelas pessoas que às vezes, eu não ligo para nenhum estilo, gosto de qualquer coisa, né? Isso tem. Mas eu nunca ouvi uma pessoa falar assim, eu não gosto de música, né? A música, ela move a nossa vida, né? Ela faz, né, a trilha sonora para todos os momentos, né? Você vai no casamento, tem música, você vai almoçar numa praça de alimentação, vai ter música, você vai estar vivendo um momento triste ali, você às vezes recorda de uma música, né? Ou melhor, quando você ouve uma música que ela é triste, você lembra de alguma cena triste que aconteceu com você. Ela tem esse poder, né? E vice-versa, quando você ouve uma música que te coloca para cima, você lembra de um momento feliz, né? Às vezes você ouve músicas que te trazem lembranças, né? Aquilo que você viveu. Então a música, ela tem essa força, vamos dizer assim, na vida de todo mundo. Para mim a música é isso. Se você gostou, né, um pouco da minha história, curtiu aí o meu trabalho, eu faço convite a você que tem vontade de aprender a tocar um instrumento ou que tem vontade até de aprimorar aquilo que você já conhece, né? A estar aprendendo um pouquinho mais e conhecendo um pouco mais sobre o meu trabalho, né? Eu não sei se vocês sabem, mas eu também trabalho com aulas particulares. Então eu vou deixar aqui o meu contato e vai ficar aqui na descrição para vocês. E me procurem, né? Temos aulas de violão, de guitarra, contrabaixo elétrico, cavaquinho, ukulele. Esses são os instrumentos que eu ensino, né? As aulas são presenciais ou online, fica a critério do aluno, tá? E espero que vocês venham conhecer aí o trabalho, tá ok? Eu tenho também um canal no YouTube, então se você quiser pode procurar lá, tá? LFM Música em Pauta. Lá nesse canal tem aulas online, tem arranjos que eu toco de outros compositores, né? E arranjos meus também. Então siga lá o meu canal e procure entender e conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho. Quero aqui agradecer também a colaboração de vocês por estar assistindo aí, para quem ficou até o final. Agradecer ao Samuel pelo convite, né? Pela parceria aí. E eu deixo aqui o meu abraço a todos vocês. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Muito bem, turma, chegamos ao final de mais um episódio, espero que tenham gostado. Vou mandar na descrição do vídeo as informações, o link do canal do professor Luiz para vocês conhecerem, compartilharem, prestigiarem o trabalho. Não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo, difundir para mais pessoas, fico muito feliz. A gente se vê em breve no próximo episódio, Juventude Sem Fronteiras, Arte, Cultura, Engajamento Social. Valeu, pessoal, muito obrigado e até breve!